Bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Estamos na formação oficial das novas condições sociais de aprendizagem e educação. É uma alegria estar com todos aqui. E hoje temos novos participantes também, né? Estou vendo carinhas que já são os amigos e amigas, que estavam falando aqui antes de chegar, o Luiz, o Manuel, a Josi, o Rogério, que está com a gente também, a Rosemary, a Silvia e o Silvio, né? A Maria Paula querida que acabou de chegar, a Solange que está começando a construir com a gente também já há um tempo, mas agora está integrando mais, que bom, né? A Ana que está preparando para fazer uma apresentação especial hoje, e a Rosângela que eu acho que ainda não chegou, vou dar um toque na nossa amiga, ela já deve estar chegando, pode ser a internet. E a Yara que chegou hoje também. Yara, quer se apresentar, falar um pouquinho oi para todos? Sim, olá, obrigada, Zizi, olá a todos. Eu sou Yara Costa, eu sou de Moçambique, eu estou na ilha de Moçambique. É, eu trabalho com arte e cultura, eu sou cineasta e ativista cultural e comunitária e, enfim, tenho muito interesse em poder aprender com vocês e caminhar junto na ideia de criar aqui na Ilha de Moçambique um projeto de formação educacional que integre arte, cultura, comunidade, patrimônio, aqui é patrimônio da humanidade, da Unesco, e é uma ilha rodeada de mar que corre o risco de desaparecer por conta das mudanças climáticas, então eu acho que isso também, eu faço muito trabalho com as comunidades de pesca. Eu faço muito trabalho sobre conhecimento local, ancestral e como que essas práticas podem fazer e devem fazer parte da formação, enfim, das crianças, mas não só. Com todos os desafios que a gente tem aqui, de falta de recursos, uma pobreza, um empobrecimento extremo, uma condição social política bastante instável, uma guerra muito próxima a nós por conta de exploração de petróleo e gás por grandes multinacionais, enfim, temos todos os ingredientes. E os ciclones, que são esses fenômenos que estão cada vez mais frequentes e que destroem e arrasam com toda a as casas, habitações e os modos de sobreviver das populações, então pensar também como a construção, por exemplo, local, ela resiste melhor e como isso deveria estar sendo passado. A gente está assistindo a uma, que eu acho que acontece muito aí também, a uma paragem na transmissão do conhecimento. E esse conhecimento não habita a instituição escola. Enfim, então esse é o meu trabalho. E obrigada a todos pelo convite, por me aceitarem no grupo. Seja muito bem-vinda, querida Yara. Aqui são as redes de comunidade de aprendizagem nas novas condições sociais de aprendizagem e educação. Nosso intuito é construir projetos de mudança, transformação, inovação e principalmente de humanização em todas as localidades possíveis, seja qualquer localidade do mundo. Então, são todos muito bem-vindos de forma gratuita, humana, voluntária, em cooperação, para que todos possam e consigam fazer, porque nós sabemos as dificuldades sociais e financeiras que tem em todas as localidades, e normalmente as pessoas que querem fazer mudança e transformação sofrem muito esse impacto, né? Porque nós vivemos a realidade da necessidade, e isso ajuda a acordar para o que a gente precisa fazer, né? Então, parabéns pela sua construção também de trabalho, vamos construir juntas, te apoiar, tá? Ver o que a gente pode te ajudar também, e aqui nós nos ajudamos. Tem vários projetos que estão sendo criados em comunidade de aprendizagem, depois eu já te repassei alguns materiais, vou te repassar os outros também. Então, nós temos divididos em semanas, aqui na formação tem, a primeira semana tem uma construção, que é a assembleia, partilha de perguntas, a segunda semana, normalmente, é uma metodologia, que foi na semana passada, está tudo gravado, tem as gravações também, que foi da alfabetização humanizada, o PPPH, se você quiser participar também da alfabetização humanizada, é muito bem-vinda, é uma construção de desenvolvimento dos potenciais humanos.
Na terceira semana, normalmente, nós temos uma construção da matriz axiológica, a carta de princípios, as 21 tarefas, que são a construção para como fazer comunidade de aprendizagem. Então, uma metodologia de como você construir na sua localidade. E na terceira semana, nós temos a construção, normalmente, da apresentação dos projetos que já estão em desenvolvimento. Aí dá para conhecer os projetos que estão em desenvolvimento, para ter esse mapa da rede, inclusive, de saber cada projeto onde está e o que a gente pode fazer para trocar e avançar para os próximos passos. Então, cada sábado tem uma representação de um estágio de desenvolvimento para ajudar quem está começando, quem já está mais desenvolvido, quem precisa cooperar ou quem precisa construir e avançar ainda mais. Então, estamos juntos nessa construção humana, nessa rede de humanização, tá bom? Muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Sidneia, que está chegando hoje também, né? Ela acompanha a gente já há algum tempo. Bem-vinda, Sidneia, da Bahia, né, Sidneia? Isso, da Bahia, gente. Olha, eu estava com a minha câmera desligada, eu falei no final do outro encontro, porque estou aqui destrançando o meu cabelo, né? As mulheres pretas sabem o trabalho que dá isso, né? Então, por isso, desliguei a câmera, que estou nesse exercício de destrançar. Mas, assim, gente, é um prazer estar aqui com vocês, nesse primeiro encontro para mim, né? Eu sou aqui da Bahia, né? No momento estou em Salvador, mas eu sou fruto do movimento social já há muitos anos, né? Trabalho com mulheres em situação de violência doméstica há mais de 15 anos. Sou professora também da área de literatura, mas, assim, o movimento social mexe muito comigo, né? E é a educação que a gente tenta, né? Estar colaborando nesses espaços, né? Com mulheres. A questão do autocuidado também é um pouco o meu trabalho, né? Eu sou uma endomulher, uma mulher com endometriose, e acompanho esses movimentos, né? Pelo autocuidado das mulheres. Trabalho também com mulheres artesãs, mas eu sou professora, né, do Estado de Língua Portuguesa e Literatura, então essa é a minha praia, vamos dizer assim, e dentro desses movimentos, né, a gente tenta tá assim, em diálogo com as pessoas, construindo, né, fazendo novas construções. E é um prazer estar aqui com vocês para aprender com vocês, né, tenho certeza, já tenho aprendido muito, tenho acompanhado as redes, já conheço o Zé já há mais de 20 anos, então acompanho esses movimentos todos, né, Portugal, Brasil, e muito obrigada por me receberem, né, nesse espaço. É isso. Muito bem-vinda, Sidneia. Estamos construindo juntas. Esse é o intuito. Lembrar que o ser humano é integral, né? Que lindo que você está se cuidando e cuidando também das mulheres. Sabemos que também a mulher ela tem grande potencial de mudança e transformação nessa educação, né? Se algumas mulheres conseguirem já mudar, e se todas conseguirem, nós teremos um mundo com certeza muito melhor, né? E os homens com certeza também. Mas a educação também começa na gestação, né? É o nosso comecinho de educação. Com certeza. Eu peço desculpa por desligar a câmera por causa desse movimento, mas eu estou aqui atenta, tá bem? Obrigada. Muito bem-vindo. Temos essa construção aqui também, tá a Mariana, que é da comunidade Escola da Floresta, né, que tem essa construção também de doula, né, e traz essa referência desde a gestação, desde o princípio da nossa construção de educação. A Ana não está aqui também, mas ela também é doula e traz essa referência. Logo nós vamos estar trazendo questões sobre as fraternas, sobre essa referência de como construir essa primeira educação, que vem desde o momento da concepção até os primeiros passos. Muito importante trazer essa referência de humanização, porque muitas vezes nós pensamos que a educação, ela está correlacionada quando a criança já nasceu, né? E não, vem bem desde antes, né? O amigo Zé também sempre traz essa referência. Bom, eu vou só compartilhar a página aqui com vocês, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Pelo que eu vi, as outras pessoas já acompanham aqui conosco. Mas se tiver alguém que está chegando e queira fazer alguma colocação para começarmos, é só dar um alô, tá? Eu vi que a Lu está de volta com a gente. Bem-vinda, querida Lu. Vi também que o Laércio chegou por aqui. Então, a Priscila está sempre com a gente também. Eu vou compartilhar rapidinho a tela com vocês, antes de começarmos. A Ana, acho que ela está se preparando, hoje ela vai fazer a apresentação, que ela já tinha ficado da semana passada. Só vou mostrar novamente aqui para ajudar sobre a organização aqui das semanas,
que, para quem está chegando também ver aquilo que eu tinha falado dos primeiros sábados, né, as partilhas da Assembleia de Perguntas, segundos sábados do mês, compartilhar de metodologias, técnicas e construções transformadoras da educação. Quem quiser fazer algum repasse, um compartilhar do trabalho que está fazendo, para dar uma ajuda, inclusive de os professores saberem como funciona ou podem utilizar essa metodologia, é muito bem-vindo a partilhar. É só entrar em contato comigo que nós organizamos a agenda, tá? Aí tem o terceiro sábado do mês, que é a construção das comunidades de aprendizagem, para como construir comunidade de aprendizagem, e o quarto sábado do mês, o desenvolvimento apresentando os projetos já. Nós reorganizamos, e é possível reorganizar, como aconteceu, que ficou a Ana, que ela vai estar apresentando, como se fosse o primeiro sábado do mês. Lembrar que, às vezes, tem 6 sábados ou 5 sábados no mês, então é cíclico. Quando termina o 4, começa novamente o primeiro, tá bom? Então, só para a gente ter aqui nossa base de organização e vocês poderem se organizar também. Isso tem no Instagram e tem no e-mail de vocês também, mas no Instagram está tudo publicado, que são correlacionados aos círculos também. O círculo A, que é correlacionado aos projetos que já estão em desenvolvimento, o círculo B, que é correlacionado à construção das comunidades de aprendizagem, e o círculo C, que são as cartinhas do amigo Zé, que são correlacionadas a diálogos e reflexões que ele gosta de trazer também, conversar com cada um, trazendo as construções sobre as cartinhas, tá bom? Então, vou estar parando aqui. Rosângela está com a mãozinha levantada e a Ana já está preparada aí com a gente? Bom dia, pessoal, tudo bom? Um pouquinho rouca hoje. Aqui no Recife está chovendo muito desde ontem, muito, muito. E Ana, ela não mora no centro, ela mora mais afastada. E tem muita mata onde ela mora, e a internet está péssima. Ela está tentando, tá certo? Eu moro no centro do Recife, tá chovendo, mas não tá tanto. Onde ela mora tá chovendo bastante. Desde ontem, que tá o maior toró aqui. E aí a gente vai ter que ver, infelizmente, tá certo? Ela tá tentando. Viu, Zizi? Se ela conseguir, a gente apresenta. Então, nós poderíamos começar, enquanto isso, como seria esse sábado? Seria a construção de comunidade de aprendizagem? Enquanto nós aguardamos ela entrar, a gente pode começar a falar sobre a construção de comunidade de aprendizagem. Inclusive, está aqui com a gente a Marta Caldas. Para quem não conhece, ela também está sempre no Círculo B, junto conosco, fazendo as construções de comunidade de aprendizagem. Ela foi uma pessoa, e é uma das pessoas também amigas do amigo Zé de muito tempo, que construiu também com ele a 115 Norte, né, em Brasília, e desenvolveu projetos incríveis também, e que muitas pessoas, né, acho que todos nós, cada um na sua localidade, a sua forma, né, temos também o Bruno, que está aqui nesse apoio com a gente também, da comunidade Escola da Floresta, junto com a querida Mariana, a Luana também, que é a comunidade Escola da Floresta, e o Luiz também, só que o Luiz vai ter que sair, que o voo é agora. Luiz, grande abraço, amigo, que é de Portugal, na Escola Manuel da Maia, tá? E também o Helder também está aqui com a gente nessa construção, tá? Então, nós vamos organizar para fazer esse repasse, então, de como fazer essa construção da matriz axiológica, que seria o primeiro dia, e se a Ana conseguir, nós pausamos, passamos para a Ana, que seria a apresentação dela hoje, de como foi, está sendo essa construção para ela. Caso não, nós continuamos, tá bom? Então, vamos começar a construção da matriz axiológica? Todos aqui conhecem a matriz axiológica ou alguém tem alguma dúvida sobre matriz axiológica? Alguém não sabe, fala, não sei o que é isso, não entendo. Yara? Não sabe. Luciano, acho que ia abrir, Tainara. Bom, eu imagino que seja a partir da axiologia, a partir da ideia daqueles os testes, não sei, porque pode ser que eu não saiba. Entendi. É que aqui travou um pouquinho, mas eu entendi. Então, o que é a matriz axiológica? A matriz axiológica é a primeira construção, eu vou perguntar, eu vou fazer uma conceituação geral. Se alguém quiser complementar ou trazer uma reflexão, é sempre muito bem-vindo e bem-vindas, tá? E principalmente quem já fez também, a gente pode apresentar. Mas a matriz axiológica, ela é a primeira base da construção, normalmente, de uma comunidade de aprendizagem. Lembrar que não existe um modelo, um formato, um molde, né? Tipo, eu tenho que fazer isso, depois isso, depois isso. Mas, normalmente... só um minutinho, a Ana colocou aqui. Estou com dificuldade em relação à minha internet devido às fortes chuvas. Não está conseguindo estabilizar, eu acho que ela vai ter dificuldade. Então,
vamos dar andamento e, né, se ela conseguir, a gente integra ela. Se puder falar isso para ela, Rosângela, para ficar em paz, tá? Que a gente consegue passar para a próxima semana, não ficar preocupado. A Maria Cláudia perguntou, matriz de valores da comunidade? Bom dia. Então, Maria Cláudia, a nomenclatura que o Amigo Zé traz é matriz axiológica ou árvore de valores, tá? Mas sim, é a construção que é feita pela comunidade. Lembrar que, quando nós falamos comunidade, normalmente nós começamos por um núcleo. O que é esse núcleo? São as pessoas que estão a fim de construir. Ah, mas eu não posso fazer com a comunidade inteira? Sim, você pode, mas às vezes é muito difícil, porque tem muitas pessoas que ainda não têm essa conceituação. Então, se você tem pessoas que estão afins, ou seja, nós queremos mudar alguma coisa, é onde você vai ter a chance de construir o seu núcleo. Claro que você pode ser uma pessoa com muita vontade e falar, vou juntar todo mundo, quem é contra, quem é a favor, quem não quer mudança, mas normalmente é muito difícil, porque as pessoas tendem a falar, não vai dar certo, ai, não concordo. Então, isso traz muita dificuldade para trazer essa referência. Helder, quer fazer algum complemento, amigo? Olá, gente. Bom dia, né? Maravilha ver vocês aí. Gente, cada canto do Brasil, de Portugal também tem gente aí. É uma alegria estar com vocês aqui. Muito bom, gente querida. A matriz é isso que a Zizi está falando, né? A gente deixar de ser solitário para ficar solidário. Ninguém faz nada sozinho, né? Se a gente quer fazer um plano de transformação na educação, a gente precisa criar o nosso grupo de pessoas que queiram fazer. E essa ideia da matriz, para mim, é aquela ideia do gato de Chihire, da Alice no País das Maravilhas, que eu estou trelendo com a minha filha aqui, agora ela está lendo para mim, já li muito para ela, agora ela lê para mim. Está com 14 anos. Ela é aquela parte em que a Alice quer sair do País das Maravilhas e pergunta como sair. Ele fala, para onde você quer ir? Ela, tanto faz. Ele fala, qualquer caminho. Se a gente não tiver uma matriz axiológica, é essa questão que está a educação. Qualquer caminho que leva. BNCC conduz. BNCC é um meio, não é um fim. Discutir os meios aqui sem finalidade, a gente não sai de lugar nenhum. Aí fica aquelas reuniões exasperantes, exaustivas, sobre meios sem finalidade. A Escola Floresta, o Bruno, ele me falou uma vez aí legal sobre matriz, aí eu vou tocar a bola até para ele, se ele quiser falar, dessa ideia de a gente criar valores comuns, que ela trabalha algo que é compartilhado com a comunidade, ao mesmo tempo algo que a gente consiga dar a nossa cara para esse valor, ou seja, esses princípios que definimos compartilhar, 3, 4, 5, eu sou mais do simples, tá? Para mim, quanto mais enxutinho, melhor. Cada grupo, núcleo de projeto vai ter seu estilo, claro. E aí vamos definir quais os valores queremos viver para criar, como vamos conviver, como vamos criar os meios para viver esses valores. É isso aí. Bruno. Olá, pessoal. Alegria em revê-los, revê-las. Pois então, é um ponto fundamental na compreensão da matriz axiológica é primeiro entender que a compreensão de comunidade de aprendizagem como uma nova construção social de aprendizagem, primeiro que isso vai bem além da educação e de uma ideia de escola, é um projeto social, né, construído a partir da autogestão e do fortalecimento dos territórios. Então, tem um projeto político e social conectado, né? E, portanto, ele não passa dessa ideia colonialista e de um paradigma da modernidade de verdade. Então, não tem uma coisa, não existe um jeito certo de fazer. Se não existe um jeito certo de fazer, um jeito único, isso tem que emergir o modus operandi, a construção ela tem que brotar organicamente do próprio território. Né? Então, o que a gente faz assim, quando a Zizi, né, quando toda essa galera aí, o Helder, o Luiz, explicam esse processo de matriz, o que é? Na verdade, é um dispositivo para que o território fale, para que o território olhe para si e construa a educação que deseja. Então, não é um modelo. E por isso, a matriz axiológica é o momento. Bom, se não existe uma verdade, um jeito certo, a gente tem que ver o que nós queremos.
Porque é percebendo o que nós queremos e o que nos é importante que nós vamos construir um movimento em direção a esse sentido. E aí, como o Helder falou, é uma direção pautada nesses valores, porque esses valores são importantes para esta comunidade. Então, é isso que vai dar a particularidade daquele território, e em um primeiro momento vai ser os valores, que ele vai elencar como valores que são importantes para aquele território. Então, é um movimento inverso desse padrão da política, do mecanicista, onde, bom, eu tenho o Estado desde fora, o Estado cria num núcleo de poder leis, regras e normas e universaliza sobre aquele território. Inverte e faz brotar desde baixo, desde o mundo real. Então, se a gente for na construção desde o mundo, desde o cotidiano, desde o olho no olho, desde o território, como que a gente faz? Então, a gente se olha, a gente se identifica como um coletivo que tem algo em comum. Esse é o núcleo de projeto. Então, eu me vejo no outro e sei que eu e esse outro, nós temos algo em comum e queremos algo. Só que depois que a gente se vê querendo algo em comum neste território, a gente precisa saber o que é esse algo em comum. E isso é a matriz axiológica. É quando a gente entende o que nos aproxima. Então, a matriz axiológica é o processo de autocompreensão do núcleo de projeto. É quando a gente passa a entender o que nós, enquanto coletivo, queremos. Isso é um processo coemergente. Ele brota a partir deste coletivo que se entende como tal. E ao se entender como tal, entende os seus sonhos, os seus objetivos e passa a construir, então, estratégias para construir isso. Esse primeiro momento é a construção, a criação do núcleo, que é perceber esses em comum, essa família, esse coletivo, e depois os valores que pautam a sua ação. Agradecida, Bruno. Antes de passar para a Lu, eu vou falar para vocês da prática. A prática está correlacionada à escolha de 5 valores, tá? Normalmente nós falamos 5 porque é difícil construir muitos valores. Imagina que 5 já é uma batalha para a gente construir no cotidiano com todos. E a primeira base normalmente pode ser escolher os valores e depois definir, né? Todos nós escolhemos 5 valores, ou nós conceituamos primeiro os valores. Normalmente, para fazermos uma dinâmica mais precisa, e normalmente é melhor pela prática experimental, ou seja, de muitos projetos, primeiro escolhermos 5 e depois conceituar esse valor. Por que conceituar? Porque amor é diferente para nós. Se nós falarmos aqui o conceito de amor, cada um vai dizer uma construção. E para nós termos um núcleo, nós precisamos ter uma conceituação em comum, para podermos construir, porque aí nós vamos estar falando de que tipo de amor. Aí que vem a construção do valor. Só uma colocação. A axiologia vem justamente da ciência dos valores humanos, que é o que dá significado e sentido para as coisas que nós fazemos. Então, esses são os valores. O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, enquanto nós vamos falando, onde vai ter um drive. Todos são bem-vindos a escrever no drive. A sugestão é colocarmos 5 valores. O que eu teria de sugestão? Vocês podem ir colocando, mesmo que não sejam iguais, e se vocês perceberem que tem algum que vocês já está lá escrito, aí você não coloca, certo? Para a gente ter já a nossa tabelinha de valores para depois fazer a nossa assembleia e definir os 5 valores. Tudo bem? Aí vai ser a nossa matriz axiológica já fazendo na prática aqui, ao mesmo tempo que estamos trazendo as perguntas e as questões, para vocês verem que isso é dinâmico. Não é preciso, muita gente fala, nossa, mas para fazer a matriz é muito difícil, tem que pagar. Não, é simples, rápido e é possível ser construído sim. Mais difícil sempre é a prática, né? Então, estou compartilhando o drive com vocês e vou compartilhar a tela e passar para a Lu enquanto isso. Lu, por favor. Bom dia a todos. É uma vez muito grande, mais uma vez muito prazer de estar aqui. E a minha vinda para esse grupo é exatamente entender isso, essa matriz, como que se trabalha, porque essa semana eu usei o mesmo texto que o nosso amigo Helder usou sobre a Alice no País das Maravilhas e o Coelho.
E aí, e o motivo foi que eu faço um trabalho numa cidade do interior de São Paulo, pequena, e que eles querem mudar a educação da cidade. Mas a cidade é fundada por um país europeu. E aí, a ideia dessa semana era, nós temos que, os professores têm que falar sobre a cultura na escola. Mas de que cultura nós estamos falando? Para reproduzir a cultura europeia na cidade do interior de São Paulo, falar sobre a cultura brasileira, falar sobre a cultura dos povos originários, falar sobre a cultura americana, afinal de contas somos um país das Américas, de que cultura nós estamos falando? E em julho eu fiz uma reunião com todos os professores da rede pública e percebi que mais de 80% da população de professores, eles não são da cidade, eles vêm até a cidade para dar aula. Então, então, eu acredito que tem que haver um trabalho muito de sensibilidade, porque para eles terem pertencimento, para eles criarem uma identidade na escola, vai ter que ser um trabalho que eu acredito que eu nunca fiz, mas eu estou disposta a fazer, de saber de qual cultura nós vamos falar numa escola como essa, né? De como que essa comunidade vai se formar. Então, eu só queria trazer isso, quanto que, e se alguém falasse, nossa, tenho uma ideia para você, eu super agradeço, mas estou aqui para ouvir. Muito obrigada. Lu, só uma questão, que a Lu trouxe uma perguntinha, né? Então, Lu, você pode fazer a sua pergunta mais assim, qual seria a questão específica que você gostaria de ajuda? Então, na verdade, percebe-se hoje em dia que os professores, principalmente no fundamental e na educação infantil, há uma grande dificuldade deles trabalharem dentro das propostas pedagógicas que as escolas possuem, muitas vezes porque elas são impostas, ou é uma pedagogia transmissiva, não participativa, que eu defendo a pedagogia participativa, e dentro delas a gente tem várias escolas que falam sobre que a gente vai criar uma escola que parece que todo mundo lá é de fora. Então, falar sobre uma cidade, como é que esses alunos que estão na escola, eles vêm de diversos bairros, e nós estamos falando de cultura. De que cultura que nós vamos trabalhar com eles? Apenas reproduzir o que está posto até na BNCC, do que nós temos que trabalhar com eles, só de conteúdos, como é que a gente cria uma cultura? Eu acredito muito que uma escola tem que ter a parte acadêmica, tem que ter a parte de cultura, sim, mas a gente percebe que se a gente não cria eu não sei dizer, definir para você assim, que tipo de cultura uma escola tem que ter, porque quando a gente trabalha em escolas privadas, eu vou dizer que eu trabalhei nas duas, existe uma cultura da escola privada, existe uma definição, nós aqui teremos isso, o propósito nosso é esse, nós temos uma missão, nós temos valores, nós temos uma visão, todas essas questões que aparecem. Como você vai para a escola pública e que as pessoas não se sentem pertencendo àquela escola, e por vários motivos, porque em cada ano a supervisão, a Secretaria da Educação coloca a professora numa outra escola, numa outra unidade, com novos gestores, com novas crianças, ela nem acompanha o aluno que ela começou a trabalhar. Entendo, Lu. Então, você está perguntando como faz a construção chegando numa escola pública. Seria esse o foco de pergunta? Essa, Então, a primeira questão é construir um núcleo. Quando nós falamos dessa construção, é turma piloto. Quais são as pessoas que estão afins para fazer a mudança na sua localidade? Você encontrar as pessoas afins, sejam pais, mães, professores, comunidade, para poder começar por eles. Aí nós chamamos de turma piloto. Quando é protótipo de comunidade de aprendizagem, está correlacionado à escola inteira, que é mais difícil. Normalmente os projetos começam por uma oficina, um círculo, ou por um projeto. Nesse projeto, se forma um núcleo, e nesse núcleo você vai constituir a matriz axiológica desses valores. Porque para mudanças culturais, nós primeiro precisamos mudar
a construção do núcleo que nós estamos fazendo. A mudança começa ali, para poder mostrar para as pessoas que é possível fazer, quando está correlacionado principalmente tanto a escolas públicas quanto a escolas privadas. Tá? Então, só respondendo bem especificamente. A gente não dá resposta. Muito obrigado, muito obrigado. Anotei tudo aqui. Agradecida, Lu. Se alguém tiver um complemento também, bem-vindo, tá? Eu vi, estão perguntando, Lu, aqui de que cidade você é. A Dani está perguntando, de Sorocaba. Não, eu moro hoje em Penedo, Rio de Janeiro. Eu vim para dirigir uma Maple Bell, estou aqui e vou trabalhar no Instituto para a Formação de Professores. Mas eu nasci em Sorocaba e a cidade na qual estou trabalhando é Olambra. Agradecida, Lu. Então, se quiserem trocar também aí, integrar, vamos Muito junto. obrigada. Então, Bia, querida, que está fazendo uma construção incrível no Rio. Por favor, Bia. Bom dia, tudo bem? Estamos na luta, né, Zizi? Sim. Eu queria aproveitar a presença do Bruno e da equipe dele aí, que tem essa turma piloto dentro da escola pública, e pedir algumas ajudas, assim, alguma orientação, que eu estou fazendo um modelo, Bruno, que está caminhando muito parecido com o seu, só que muito ainda no início. Eu estou dentro da escola pública, sou professora da rede, concursada, estou com uma turma de 2º ano, é uma escola tradicional, mas desde o início do ano eu tenho tentado fazer práticas diferenciadas com essa turma. Faço assembleia, enfim, faço muitas tentativas, né? Muitas coisas. E aí a escola está me cobrando avaliação e nota e números, né? E aí eu escrevi um documento para a escola justificando por que eu não ia trabalhar dessa forma, enfim, falando da minha prática e tudo mais, mas mesmo assim a minha supervisora concordou comigo em tudo, mas ela continua querendo os números. Aí eu queria um pouco da experiência de vocês, como é que vocês fazem em relação a isso, como é que a escola... que eu entendi que vocês trabalham dentro de uma escola tradicional também. E aí, se a escola tradicional cobra de vocês o boletim com nota, ou se vocês apresentam um portfólio e fica diferente das outras turmas. Eu queria entender um pouco como que vocês conseguem se articular nesse contexto. Que legal, pergunta maravilhosa e complexa de ser respondida. Como que a gente conseguiu fazer isso? Tem uma peculiaridade relacionado ao como começamos também, que nos deu algumas facilidades que tu vai precisar, consequentemente, encontrar outros caminhos. Por quê? Porque a gente entra para a escola pública como comunidade. Então, nós não... Primeiro, o que aconteceu? Vou tentar ser sintético, porque a resposta ela tem um contexto grande. A primeira coisa, assim, a gente começa lá na pandemia, né, como educação, quando a gente propõe para uma escola, que é a Escola Eliana Bassi de Mello, que estava em crise por poucos alunos, a gente, estrategicamente, a escola do nosso bairro, a gente mora aqui a, 150 metros da escola, e a gente propõe com um grupo de educadores e famílias e estudantes que estavam com a gente nesse coletivo, as famílias transferir esses estudantes para essa escola em crise, inclusive por falta de matrícula, com a condição que eles já estariam numa outra proposta metodológica que nós estávamos apresentando. Então a gente já entra dizendo assim, bom, a gente só vem se vocês toparem isso. Isso não significa, Bia, que ao entrar e depois termina a pandemia, porque no início eles também aceitaram, porque a escola não estava fazendo nada com as crianças praticamente durante a pandemia. Entregava umas folhinhas uma vez por semana. Mas aí quando acaba e volta as atividades presenciais, eles vão se dar conta do quanto era disruptivo isso, e aí começa todo esse movimento, mas não pode fazer sem nota, mas não pode desse jeito. E aí a gente foi comprovando por meio da legislação, principalmente a LDB, e outros resoluções do Conselho Nacional e Estadual de Educação, mostrando que sim, pode. Mas qual é a nossa vantagem que a gente conseguiu
porque a gente começou dizendo assim, a gente entra, mas se for assim. E aí a gente aprovou na secretaria isso, e vinculado à Universidade Federal do Pampa, que eu sou servidor, então era um projeto de extensão também. Foi a nossa primeira cara institucional. Depois a gente também se tornou uma associação sem fins lucrativos, que somos até hoje. Então, a primeira coisa, Bia, a gente vinha de fora, como família, como comunidade, como educador, como mãe, como pai, como criança, como estudante. Mas o que a gente fez foi, em muitos momentos nos disseram não, em muitos momentos nos disseram não pode, e a gente disse pode. E o que eu te aconselho, eu acho bem assim, ó, sempre mostrando e por escrito, apresenta ali, entrega o documento dizendo tá aqui, a legislação permite isso. Só que aí o fortalecimento dentro do território, quando tu envolve com outros professores e com famílias, quem nos dá muita segurança e blinda muito a nossa existência são mães, principalmente mães. Eu gostaria de fazer uma parte e reforçar isso. Acho que um caminho para ti é criar rodas de conversa, chamar para esse diálogo sobre o que é avaliação. Quando é que a gente aprende, como a gente avalia a nossa própria aprendizagem, né? Cada um de nós, quando que a gente aprende, quando a gente percebe que a gente aprendeu. Então isso vai fazendo com que a gente saia desse entendimento, dessa ignorância de que a gente veio sendo construindo a partir dessa escolarização também. A gente também precisa se reeducar e entender o que é a avaliação, de uma forma coletiva, né? De mais do que os educadores em si, os pais, porque quando eles entendem o que é avaliação e quando eles percebem a aprendizagem dos seus filhos a partir daquilo que eles estão evidenciando em casa, tu não precisa mais comprovar, eles sabem que seus filhos estão aprendendo, eles sabem que eles estão aprendendo junto, porque eles também estão participando, porque é uma comunidade. Então, esse processo de se educar e se autoeducar e dialogar sobre avaliação, eu acho que isso garante essa mudança e esse olhar e essa conquista de que não, a gente não avalia por nota, a gente não vai fazer isso, a gente não vai fazer prova porque a gente comprova de outras maneiras. Ou seja, busque reforços, outros parceiros e parceiras para construir junto e te fortalecer na comunidade, na família, em colegas educadores de outras escolas, se necessário, mas torne-se quanto mais possível um coletivo que guarda isso e defende isso, porque sozinho a gente não resiste a essa pressão. Queria só fazer um complemento, já que a pergunta é sobre a Escola da Floresta. Eu sou a Luana, também estou junto com Bruna e Mariana. Uma outra questão, Bia, que eu acho que é muito útil nesses momentos, é pegar os documentos da escola. No momento que tu pega o PPP da escola, tu vai ver que nada no PPP segura ou justifica a nota. Pelo contrário, tudo que está no PPP fala justamente contra a nota. Traz a questão de uma avaliação continuada, né, de uma outra forma de avaliação. Então, usa os documentos da própria escola para afirmar a tua prática. Entende? Então, pega o PPP, vai para esse regimento. Uma outra coisa que nos assegurou, né, que como o Bruno disse, são trajetórias diferentes, tu tá começando de dentro. Mas uma outra coisa que nos assegura dentro da escola e da legislação é estar dentro do regimento escolar. Dentro do regimento escolar, nós construímos, junto com a comunidade, um ADN onde tem uma turma, que é por ciclo, sem seriação, sem toda a nossa especificidades. O que acontece? Esses documentos, eles têm que ser redigidos de tempo em tempo. Então, quando o Bruno e a Mariana te trazem essa questão de criar um grupo, um núcleo, não ficar sozinha, é justamente o quê? Tu se fortalecer, tu trazer esses pais para essa ideia. Isso também é uma construção de matriz axiológica, porque quando se compreende uma comunidade de aprendizagem, não é o professor e os alunos, é toda a comunidade. Então, isso inclui as famílias. Trazer essas famílias para essa construção de matriz axiológica, entende? De o que queremos para os nossos filhos, o que queremos para a educação. E aí tu cria um grupo coeso que vai te ajudar nesse processo.
Porque assim, ó, a gente vê nas escolas muito uma questão de um jogo, de vai para lá, vai para cá. E normalmente as famílias elas têm até um lugar onde elas podem entrar. Aqui é a gente que sabe o que vai ensinar, a gente decide o que vai ensinar, você só vem pegar a nota ou a gente chama quando a criança nos está dando problema e a gente quer jogar para cima de ti o problema. É uma relação muito conturbada. Só que no momento que tu muda essa relação, traz as famílias para junto dessa construção, essas famílias também lutam por isso. Então, assim, nós tivemos um momento marcante no início do ano que trocou a gestão e as famílias se reuniram com o prefeito e disseram, eles continuam. Entende? Então, assim, não fica sozinha e traz essa força, porque no momento que essas famílias estiverem junto contigo, tu vai perceber que direção, secretaria, todo mundo muda. Quando tem a família lutando, a comunidade lutando pelos seus filhos, tudo muda. Espero que a gente tenha te ajudado, Bia, mas assim, também entra em contato aí, quando quiser entrar em contato, né, pessoal da rede pública e quiser conversar e a gente trocar mais ideias. Era isso, gente. E o Zé tá por aí, tá quietinho. O Zé, como ninguém sabe que as famílias que seguram nos momentos, assim, ó, que o bicho pega, essa comunidade que segura a onda. Então, Bia, estamos juntas aí nessa construção. Como eu te falei, com relação à comunidade Escola da Floresta, são excelentes apoiadores. Lembra da solidariedade para construir junto. E mais importante, inclusive estava falando com o amigo Zé do textinho que você escreveu, maravilhoso, até chegou por aqui também. E o importante é perceber que você precisa se organizar, como a gente já tinha conversado também, em qual é a ideia de avaliação que você vai repassar. Porque quando você apresenta uma ideia de avaliação, igual você fez na construção do texto que você fez, para explicar o que você está avaliando, você possibilita dar significado a essa construção para as famílias. Seria muito bom se você puder algum dia apresentar o texto. Tem os dias aqui, na próxima primeira semana do mês, se você puder apresentar o texto que você fez, pode tirar os nomes, deixar só a construção base, para mostrar esse campo aqui para o pessoal te ajudar também a integrar esse texto, ele ficar ainda mais rico. Que aí eu tenho uma ideia com você também para a gente fazer um modelo, tá? Vamos organizar aí, vamos dar uma força aí, que o seu trabalho está sendo incrível, a Bia está desenvolvendo muito. E você já está em contato com o Bruno, lembra que a gente tem aquele grupo com o Helder e o Bruno ali, tá? Então a gente pode desenvolver também. Com a Marta você já tem contato direto também e comigo também, né? Amigo Zé, você gostaria de dar algum alô? Estão as mãozinhas levantadas? Só para você saber, nós estamos fazendo a matriz axiológica aqui das novas construções sociais de aprendizagem e educação, com grupo já, né, em construção, e ao mesmo tempo conceituando e trazendo questões também. Eu não sei se o amigo Zé vai conseguir falar, que ele está com uma dificuldade técnica, ele está para fazer cirurgia, então ele não está muito bem, mas talvez ele consiga estar aqui com a gente. Amigo Zé, você está por aí, quer dar alguma palavrinha? Eu acho que no momento ainda não. Então, eu vou passar para a próxima mãozinha, e depois, se ele quiser dar uma palavrinha, ele dá um alô aqui com a gente, que ele deve estar com dificuldade mesmo. Bom? Luciano? Sim, amigo Zé. Ainda estão pessoas inscritas, eu não sei. Mas também é muito pouco tempo. Peço desculpa aos nossos colegas. Não vou repetir o que tenho dito ao longo dos 50 anos que levo, né? Mas há um fenómeno que me surpreende. A Escola da Floresta, o ano, outros casos, são caminhos para garantir a todos o direito à educação. Eu pergunto por que é que não há apoio destes projetos? Por que é que as grandes instituições, fundações, bancos, etc., fomentam aquilo que não vale nada, que são projetos que não passam do blá 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 teórico ou dos paliativos do mundo? É lamentável, mas ainda bem que há uma Escola da Floresta, e eu só posso sugerir que deixem de falar da ponte, deixem de falar do projeto Âncora,
Falei daquilo que está a acontecer. A Escola da Floresta. Porque é preciso alguma coisa que mostre a possibilidade. Um projeto que enfrenta muitas dificuldades e consegue ultrapassá-las. Às 10 horas eu estive a falar convosco, com aqueles que estavam no encontro das 10. Eu falei que em setembro irei escrever cartas, eu escrevo todos os dias, não é? Mas irei escrever cartas não com 2045, mas com 2025. Vou mostrar a toda essa gente que continua, enfim, a fazer o que não deve, que alguma coisa está a acontecer. Então se prepare, porque quando a ponte fizer 50 anos, é o próximo ano, muita coisa vai mudar. Espero que vós acompanheis e participeis e façais a mudança necessária. Eu vos agradeço este bocadinho, que eu falei muito e não disse nada, e vou continuar a escutar-vos. Bem-ajas. Agradecida, amigo Zé querido. Luciano está com a mãozinha levantada. Oi, pessoal, vocês me ouvem bem? Muito bem. Ah, perfeito. Primeiro, eu acho que eu entrei no momento certo, né? Porque eu estou tentando acompanhar com vocês desde o ano passado e a minha dificuldade é justamente entrar no momento em que se estejam organizando os grupos e que eu entenda como isso tudo funciona. Não sei se algum outro colega compartilha dessa dificuldade comigo. Essa coisa da educação, né, tradicional, a gente sempre quer tudo muito instrumentalizado, pronto para usar, e eu acho que eu entrei no momento certo. Eu fiquei em dúvida em relação, no momento que a gente monta a matriz axiológica, né, a árvore de valores, se há um diálogo entre objetivos epistemológicos e o que é que a sociedade, o que é que esse grupo quer para a educação, né, dentro da sua construção endógena ali regional. Isso foi uma questão inicial, porque eu acho que se tiver a questão epistemológica misturado, né, deve haver uma adequação na linguagem na hora da gente se comunicar com todos os setores dessa comunidade, né, família, escola, alunos, enfim. Então, é isso, é minha primeira questão com dúvida. A segunda era uma ideia para a Bia, em relação a uma sugestão, que é ver a avaliação do Colégio Ogamitá em relação a conceitos atitudinais e conceitos atitudinais e conceitos objetivos conceituais e objetivos atitudinais, né? Que são perspectivas que cada disciplina constrói dos seus conceitos e que os alunos podem demonstrar de formas muito amplas, com desenhos, podcasts, textos tradicionais, apresentação oral, trabalho com palestra ou aula invertida. Então, isso abre uma forma de registro de como o conhecimento está circulando nessa comunidade e permite que a gente apresente algo palpável quando uma instituição pede para a gente dizer, né, o que é que os alunos estão aprendendo de verdade, né? Porque, infelizmente, a gente tem esse embate diário, né? Então, era isso. A minha dúvida sobre a matriz e uma dica aí, uma sugestão. Luciano, só contextualizar. Por favor, acesse todos os materiais, porque tem um núcleo documental onde tem o plano de inovação. No plano de inovação, você consegue ver a conceituação dessas construções, inclusive entender que tem a matriz axiológica, a carta de princípios e os acordos de convivência. Muitas vezes nós confundimos e queremos fazer tudo junto, mas é importante fazer cada construção. Essa aqui é a matriz axiológica, que vai ser o núcleo da nossa construção, ou seja, o valor se é autonomia. Depois vai entrar na carta de princípios como que eu coloco na prática essa autonomia. E depois nos acordos de convivência vai vir a parte da relação. Então lembrar que primeiro é o valor que nos une. Qual o valor que nos une? E é importante conceituar assim. Como eu falei no início, primeiro estamos colocando aqui, depois vamos conceituar. Mas se você for fazer uma coisa mais demorada, no sentido de ter mais tempo, você vai fazer o quê? Primeiro, conceituar quais são os valores para poder fazer a construção. Só que isso, às vezes, dá muito problema,
porque na conceituação as pessoas brigam, não se entendem. Então é melhor trazer primeiro os valores e a partir daí construir a conceituação. Mais chances de dar certo. A não ser que esse núcleo já esteja muito bem afinado. Aí as pessoas vão falar, eu penso exatamente isso. Aí integra as ideias, tá bom? Então, só para perceber que cada construção tem uma etapa, é uma metodologia. O amigo Zé não fala muito que é metodologia, mas é assim, tem realmente a carta de princípios, né? Ou a árvore de valores, a carta de princípios e a matriz, os acordos de convivência, tá? A árvore de princípios, valores é a matriz axiológica, tá bom? Só para também nomenclaturas. Mas eu vou passar para a Marta, que pode complementar ainda com muito mais maravilha em construção, que fez um desenvolvimento fantástico também. Se vocês acompanharem ele no Círculo, no Instagram, tem a construção da 115 Norte, onde ela sempre está trazendo a experimentação, referência e tudo que ela desenvolveu nesse sentido e ainda desenvolve. Marta, querida, por favor. Boa tarde, gente. Espero que estejam todos bem. Bom dia ainda para vocês, né? Então, eu queria aqui voltar na Bia e em todos aqueles que estão começando. O que eu percebo? Como já tem um tempo que nós estamos nesse processo, e sim, tem esse passo a passo, mas eu fico me imaginando começando agora, sem conhecer nada do que a gente está aqui falando, mas querendo fazer diferente, querendo mudar a minha prática. E eu percebo isso em muitos de vocês, né? Um desejo de mudar, de fazer diferente. E foi isso que me moveu no início. Então, para aqueles que estão começando, a leitura desses documentos é fundamental. Contudo, e aí depois meus parceiros podem me corrigir, falar, mas é o que eu estou sentindo agora. Se a gente for ler tudo isso, talvez dê um aperto no coração, talvez gere uma insegurança, porque a gente vai ver que vai falar de núcleo, vai falar desse passo a passo, dessa construção coletiva, e você vai dizer, pô, mas sou só eu que quero mudar dentro da minha sala. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu estou sentindo em algumas falas que isso acontece, né? E quando o Bruno trouxe a experiência da Escola da Floresta, junto com a Mariana e com a Luana, eles também passaram por essa construção. Quando eles chegam na escola pública, eles estão com uma consolidação, eles já têm um núcleo, eles já têm um trabalho, e eles já conseguem colocar a condição. A gente vai com essa condição, a gente quer, a gente precisa, porque precisa se institucionalizar. Contudo, meus amores, eu penso que quem quer fazer diferente está na sua sala de aula, começa trazendo a família para uma reunião. Sabe aquela reunião bimestral que todo mundo tem que fazer? Então, que geralmente são só os pais sem as crianças. Quando comecei, eu comecei pais e crianças, juntos, para apresentar o meu desejo, o que eu gostaria de fazer. E aí colocar a justificativa que vocês vão ter um monte dentro desses documentos e dentro dessas experiências da Escola da Floresta, como disse o Zé. A gente tem referência, sim, que é a Escola da Ponte, né? A gente tem referência que é o Âncora no Brasil, pode pegar vídeo, pode mostrar, mas a gente tem pessoas agora fazendo, como a Escola da Floresta, que pode ser um grande referencial, o Instituto Thier, em Ilhabela, também tem um trabalho muito lindo acontecendo, né? O pessoal lá em Niterói, a Zizi no Mato Grosso, com a formação humanizada. Então, assim, tem um trabalho em escola pública concreto acontecendo agora. Por isso que está sendo colocado, vamos trocar figurinhas. Mas apresentem essas propostas para os pais e, se você percebe que tem colegas que se interessam, gente, só me diz uma coisa, qual é o meu tempo? Porque senão a gente perde aqui, eu sei que cada um tem um tempo para falar, para poder eu concluir. Podem me interromper e dizer sobre o meu tempo. Mas tragam também para essa reunião colegas, às vezes colega do contraturno, da tarde, você trabalha de manhã, ou se você trabalha nos 2 turnos, que você sabe que pode ter algum interesse, alguma coisa, e você pode
apresentar essa proposta para as famílias, para as crianças e para os pais. E você também, na sua sala de aula, você já pode, com as crianças, vivenciando todo esse passo a passo. Combinar com as crianças como vai ser, quais são os valores que vocês vão ter, que é o que a gente chama de contrato didático e por aí afora, né? Os combinados com as crianças menores, não interessa o nome, interessa que aquilo que vocês definirem juntos deve ser praticado por todos, e todos são responsáveis por isso, independente da idade, tá? Não é a professora que tem que ficar ali falando, olha, nós combinamos isso, olha, botar na parede, trabalhar a leitura e escrita a partir dos valores, e teria 1000 ideias aqui. Mas é importante, como vocês ouviram do Bruno, da Mariana e da Luana, trazer pessoas que se afinizem com o seu desejo, para que você não esteja só. E, simultâneo, você vai trabalhando a sua prática com as crianças. E aí eu pegaria mais um gancho com a questão da LOU, com a questão da cultura. Poderia ser esse um tema gerador, uma questão como essa, por exemplo, né? De que cultura estamos falando? Joga a pergunta para aqueles com quem você trabalha. Se são estudantes de ensino médio dos anos finais, de que cultura estamos falando? Aqui no nosso currículo diz que a gente tem que falar de cultura. O que é cultura para vocês? De qual cultura a gente está? E ouve o que eles vão trazer, porque daí vai ter muita coisa. Eu acho que acabou meu tempo. Eu fico para o próximo sábado para a gente conversar mais. É só sugestão e ideia para que a gente dê esse pontapé inicial e trazer pessoas para estarem juntas para fazer essa mudança. Agradecida, querida Marta, muito importante, tá? Tem projetos que estão em desenvolvimento. Os projetos que estão em desenvolvimento é a Comunidade Escola da Floresta, tá? A Agrofloresta Pedagógica, eu coloquei o site aqui, eu que desenvolvo. Comunidade Escola da Floresta é o Bruno, junto com a Mariana e a Luana. Tem do Quintal para o Mundo, que o Helder está desenvolvendo também atualmente. E tem a Escola Manuel de Maia, o Luiz Mocho desenvolve. Tem a escola também do Manuel Nora, que está aqui com a gente também, tá? Então, temos vários projetos. Olha, o Bonatti está colocando o CCI também, mas não tem participado muito com a gente, com certeza vai estar mais participando. A Rosemary está desenvolvendo também, a Rosângela está desenvolvendo também. A ideia é que os projetos consigam falar e trazerem quais pontos estão sendo desenvolvidos. A Lu colocou também da escola que ela está acompanhando, tem esse ponto, que é a Escola Aité. Né, tem o Conrado, que faz o Caeté, inclusive no dia 30 de agosto ele vai estar apresentando aqui, tá, a construção dele, que é o último sábado do mês, para apresentar. A Dani faz também, ela teve um projeto fantástico. O Bonatti e a Rosemary. Agradecida, Rosemary formar, não sabia. É que eu vi aqui e falei, meu Deus do céu, quem é o Bonatti? Esse eu não tinha visto. Bom, eu queria organizar com vocês, como o nosso tempo já está extinguindo, se poderíamos combinar 10 minutinhos para as últimas falas, aí nós finalizamos hoje, pode ser? Lembrar só que essa matriz exológica nós vamos continuar, tá? Porque primeiro foram colocados aqui os pontos, nós vamos trabalhar a prática dela todinha, só que cada sábado do mês tem uma construção, tá bom? Só para a gente saber, porque o próximo vem a outra dinâmica. Quem estava com a mãozinha levantando agora? Helder? Todos que eu não vou poder estar com vocês. Tchau. Agradecida, até breve, amiga. Rosângela está com você anotada. Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. Marta está aí, né? É da 115 Norte, lá em Brasília, não é isso? Eu acho que foi tua escola que apareceu numa reportagem. Eu acho que foi ela. Você estava um pouco diferente. Essa reportagem tua, da tua escola, tem uns 5 minutos. E a gente começou, Marta, você nem sabe, lhe usei sem você saber, na apresentação do TCC da minha estudante, sou da Universidade Federal Rural, aqui de Pernambuco, e ela apresentou semana passada, ia apresentar hoje, mas por motivos de chuvas ela não pôde. Ela vai apresentar sábado que vem, Marta, se você tiver vai ser bem interessante. Na introdução, eu disse, Gabi, vamos desconstruir esse TCC, vamos fazer disruptivo. Todo mundo vem com muita teoria. Vamos colocar o vídeo da 115 Norte, para o pessoal da banca compreender que isso não é uma utopia. Isso já tem acontecido no Brasil. Muitos projetos educativos já com essa proposta em ação.
né? E eu vi que a banca, né, composta de mães, professoras universitárias que também são mães, olhando para aquela coisa com o olho arregalado, tipo, isso existe, não é? Sobre isso. E a outra coisa que eu queria dizer, eu sei que o tempo já está corrido, quando vocês foram falando aí, Zizi, e aí vocês falam muito, né, criança, escola, óbvio, é onde tudo começa. Minha realidade é na universidade e às vezes eu fico com dificuldade em transpor tudo isso para lá. Minha ideia, né, como é o nome? Eu estou comendo pelas beiradas. A gente fala aqui no Nordeste que vai comer a papa pela beirada, né, porque é onde ela fica mais fria e vai esquentando. E aí, o comendo pelas beiradas na universidade que eu estou é fazendo pequenas mudanças nas disciplinas. Tenho tido muito feedback de aluno positivo, o que eu recebo de mensagem, né, falando dessa presença da humanização dentro de uma disciplina, de um sistema disciplinar, que é altamente duro, como é a minha disciplina, e tem dado certo. E aí eu quero, próximo semestre, agora começa dia 1 de setembro, eu quero... A papa vai ser mais um pedacinho da papa comido. Penso na matriz axiológica, justamente a gente começar, sobretudo, Zizi, colegas, porque estamos tendo uma necessidade grande. Eu passei por uma situação agora, a universidade, a gente ficou de férias agora, e aí, né, tem o fechamento da disciplina, notas, sistema, blá, 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 blá. Nota com número. Ai, gente, foi tanto desrespeito comigo, assim, certos alunos, assim, vamos dizer, que não apareceram o semestre todo, no final de semestre aparece no WhatsApp, que eu abro com toda a turma, e me esculhambaram, e não sei o quê, desrespeito, né? E como a gente, vamos dizer assim, somos o adulto na sala, né? Eu sempre tentando levar com muita leveza, mas sem dizer, certo, Marta, massa. Eu não entrei para o confronto, mas me abalou muito psicologicamente, bastante, esse confronto. E aí a matriz axiológica hoje, nesse debate, vem, né, e que eu já conhecia, eu já tive núcleo de projetos na formação que o Bruno era o líder do meu grupo lá na pandemia, e aí eu venho com essa ideia da matriz. Eu quero perguntar, tem algumas coisas que eu queria perguntar, mas não vai dar tempo. Eu estou viajando muito na maionese, minha gente, vê. Tem uma turma que eu dou no segundo período aula. Ou seja, eles acabaram de sair do ensino médio. Será que eu, na primeiro dia de aula, assim, eu fazia uma coisa totalmente inusitada na universidade, que era perguntar para eles se no segundo encontro, na segunda semana, eles, quem pudesse, o pai que não trabalha, a mãe que não, né, assim, que tem tempo, trazer esses pais lá para dentro, para a gente ter um bate-papo sobre universidade, o que é que os filhos vão enfrentar. Eu acho que mesmo eles adultos, eles precisam disso. Aí eu pensei, vocês foram falando e eu estou aqui com um monte de coisa anotada, né? De trazer esses pais, depois da conversa com esses pais, sensibilizar, trazer a LDB, né? Trazer o que o PPC, no caso da gente, a universidade é PPC, né? Projeto Pedagógico do Curso, dos cursos diferentes. Na dissertação de Gabi, na monografia de Gabi, a gente trouxe o PCC, gente, para discussão, mostrando as palavras lindas, mas que não são vivenciadas. É aquela história do PPC tá lá encostado morto, e a gente entra no curso, não sabe nem que o PPC existe, né? E aí, o que é que eu comendo pelas beiradas para acabar, encerrar minha fala eu penso em fazer esse movimento, que eu já comecei com alguns dispositivos pedagógicos e tal, mas agora a partir de pelo menos construir uma matriz axiológica, né? Da gente começar a ver estratégias para vivenciar essa matriz dentro da sala de aula, essa coisa toda. E aí a gente... eu não quero ser intencional já dizendo para a reitora que eu estou tentando isso, nada, mas só fazer, para ver o eco que vai ter. E, de repente, com esse material, a gente propor para a universidade um curso, por exemplo, 2 cursos que eu dou aula, ou, sei lá, licenciatura em biologia. Propor um projeto piloto, seria o nosso protótipozinho lá, de comunidade de aprendizagem em um curso. Rosângela, é isso mesmo, não tenha dúvida, manda ver. Só lembra de fazer a construção observando e vendo quem que você pode contar e de forma solidária. E eu ia falar sobre isso. Se colocar numa situação difícil.
Mas, assim, é muito importante. Isso é uma turma piloto. Você está começando, isso é uma base de turma piloto. Se eu não conseguir ninguém que, tipo assim, uma situação. Muitos, assim, na minha cabeça que querem, mas é a história do tempo. Ah, Rosângela, mas não rola tempo para isso, porque eu tenho Mas filho. começa. Posso começar, né? Isso, e de repente a coisa vai. Isso, sempre começa e aí você Sim, avalia e se integra, tá? E se precisar de ajuda, quiser trazer eles aqui para dar uma força também, para ouvir, como a Marta colocou, chamar as pessoas, chama para cá, a gente conversa junto, eles vão entendendo a ideia, vai compreendendo a construção, dá para mandar o vídeo gravado também, que é aberto a todos, né? O YouTube, Novas Construções Sociais de Aprendizagem e Educação, então tudo isso ajuda a ver que tem uma rede, nós somos solidários, humanos, você não está sozinha, é uma rede internacional, né? Tem Brasil, Portugal, agora quem sabe o Moçambique está chegando com a gente também, com a querida Yara, para integrar. Então, temos aí de todos os lugares do Brasil e esperamos de outros lugares também, tá, Rosângela? Coragem, precisar de alguma ajuda, fala aqui com a gente e vamos integrar, tá? Eu vou passar agora para a Josi, que estamos quase fechando os nossos 10 minutinhos. Josi, por favor, querida. Olá, bom dia. É um prazer imenso participar aqui. E só quero dizer, em outro dia a gente proseia mais sobre isso, que eu fico, por enquanto, no ensino superior e que eu fiquei muito feliz dessa questão sobre a matriz axiológica, porque sem saber disso já fazia e já faço. Em um outro momento, quando nós tivermos um tempinho a mais, eu conto para vocês como é que foi esse processo e a minha descoberta que faço a matriz axiológica com os estudantes e que dá muito resultado e que essa angústia da questão da avaliação nós conseguimos superar juntos dentro de uma faculdade particular, onde as estruturas são extremamente rígidas e nós avançamos muito. E hoje os estudantes não fazem mais provas, porque eles decidiram que não. Então, um dia, conto aí a vocês, para que a gente possa dividir essa conquista que foi de todos. Era isso. Muito obrigada. Agradecida, Josi. Vamos marcar, tá? Vamos marcar para setembro. Cada semana do mês a gente tem uma organização. Eu vou marcar com você, ver a agenda de todas as pessoas que já estão combinadas. A gente marca e aí você traz a apresentação e nós focamos esse dia para apresentar. Como tem da Ana na próxima semana, vamos ver se a gente consegue para ela fazer a apresentação dela. E depois o Conrado, aí depois tem a assembleia e a gente organiza, tá bom? Eu vou falar contigo. Agradecida, por favor, vale a pena compartilhar. Bom, então o nosso tempo está praticamente acabando, gostaria de agradecer a todos, a todas. Ficou aqui a matriz axiológica, nós vamos continuar, lembrando que não é no próximo sábado, nós fazemos aquela organização novamente, cada sábado é uma organização, mas nós vamos continuar essa aqui para desenvolvê-la juntos, vai ser a nossa matriz axiológica aqui. Depois vamos fazer a carta de princípios, acordos de convivência e toda a construção da comunidade de aprendizagem vamos fazer aqui documentado nos vídeos, tá bom? Aí vocês podem rever, mostrar para as pessoas onde estão, para ver como faz, até qualquer dificuldade vai estar tudo documentado. Então, agradecida a todos. Amigos, você gostaria de fazer alguma palavrinha antes de irmos, fecharmos? Ele estava aqui até um minutinho, mas acho que ele saiu. Então, encerrando, né? Bruno, alguém gostaria? Lembrando, tá? Contatos. Se quiserem acompanhar a comunidade Escola da Floresta, está em desenvolvimento ali com Bruno, a Mariana, a Luana, tá? Tem também a comunidade do Quintal, com o Helder, comigo Agrofloresta Pedagógica e Alfabetização Humanizada. Lembrar que a Alfabetização Humanizada está com as inscrições abertas para todos, é de forma gratuita e trabalha os desenvolvimentos potenciais do ser humano, assim como as redes de comunidade de aprendizagem, tá bom? Então, um grande abraço. Eu queria dizer que eu estou lendo esse livro e eu estou achando ele muito legal, que é sobre a Escola da Floresta. Então, está aparecendo alguns materiais, né? Esse é o primeiro que eu conheço, mas que está sendo muito legal. Que se alguém conhece ou não, né? É de um autor que ele trabalhou, fez em Portugal o mestrado dele, e ele trabalhou com a Mônica Franco, né? Que trabalha com a Escola da Floresta. Agradecida a indicação, Lu. Lembrar, gente, que para vocês se inscreverem, é só ir no JJ Pacheco 1951, Novas Construções Sociais de Aprendizagem e Educação. Na bio do Instagram, vocês clicam ali,
tem a rede de comunidade de aprendizagem no site, e aí dentro dele tem da alfabetização humanizada também, que são as duas formações oficiais que estão ocorrendo, essa aqui e a alfabetização humanizada, tá bom? Então, aberta a todos, todos podem participar, podem trazer, até as crianças podem participar, elas só tem que vir com os pais, os jovens também, e não importa a área também. A construção é que a gente trabalhe humanização, essa é uma rede de humanização, e lembrar também que 30 de agosto teremos o Conrado aqui, e temos os círculos pelo Instagram, vocês conseguem acompanhar, às terças-feiras, 7h30 da manhã, do horário do Brasil, e às 19h30 da noite, do horário do Brasil. Tem a apresentação dos projetos de comunidade de aprendizagem. Nessa próxima semana teremos a Fabi. Para quem não conhece, ela está acompanhando o projeto Formiguinhas e o CCI que falou aqui, junto com a Rosemary. Então, vocês são todos muito convidados a acompanhar e participar também. E às quartas-feiras, às 18 horas, horários do Brasil, acontece o Círculo C, que é das cartinhas do Amigo Zé, que ele também está presente falando das cartinhas, dialogando. Agora ele não vai estar sempre, porque ele está fazendo a operação, então ele vai estar numa pausa, mas nós estamos continuando. E são todos muito bem-vindos a dialogar. Então sigam lá também, porque a gente está sempre trazendo todas as construções daqui, tá bom? Sei, Luana, sim? Vivi, só queria dar uma palavrinha aí para não ter confusão, assim, da Lu aí. Pessoal, nós somos uma comunidade de aprendizagem e o nome Escola da Floresta, ele surgiu porque é no bairro Floresta. Então, assim, atualmente está acontecendo muito essa confusão de achar que nós estamos integrados e fazemos parte desse movimento das escolas da Floresta e que o nome está atrelado a isto. Então, a gente até tem, em algum outro momento, a gente pode até conversar sobre isso, a gente já tem trabalhado essa questão da compreensão ali teórica, e claro que tudo que a Escola da Floresta, esse movimento traz, está integrado a nós, mas nós não temos uma definição única, assim, não é a mesma coisa. Mas uma outra hora, em outro momento, a gente pode, inclusive, a gente tem apresentações sobre o que são o movimento das escolas da floresta, não por vivência, mas por conhecer teoricamente, trazendo o que é a Escola da Floresta, a comunidade de aprendizagem. Porque foi algo que aconteceu meio ao natural, assim, inesperado, mas é só para esclarecer, tá? Nós somos uma comunidade de aprendizagem e o nome é por causa do bairro. Tá? E hoje em dia o nome também tem a ver com a nossa compreensão de nós mesmos também, né? Porque a floresta é um lugar onde a diferença se complementa e vive em harmonia. Mas era só para esclarecer isso, tá, Lu? Mas a gente pode conversar outra hora com mais tempo. É que eu tô mergulhada na ideia da Escola da Floresta, então eu fiquei assim, a confusão já foi desfeita. Muito obrigada e sucesso. Não, e é uma ideia linda, são propostas lindas. Nós estamos, inclusive, acompanhando projetos que estão iniciando nessa linha da Escola da Floresta. Então, a gente também já está trabalhando com o pessoal. Agradecida, Luana, agradecida a todos, até a nossa próxima semana. Estaremos juntos. Vivi, posso dar uma palavrinha contigo? Um minuto. Sim, com certeza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. É só uma dúvida que eu queria